de princípios e valores, deputado, porque o senhor está aí no olho do furacão de uma polêmica desde a semana passada, envolvendo o também não menos polêmico ministro Flávio Dino da Justiça. O senhor teve um encontro com ele no aeroporto Santos Dumont e esse encontro não foi nada agradável. Conta para a gente aí os detalhes desse encontro e em que pé está essa situação hoje. Eu vou pedir para você primeiro para mudar. Eu não tive um encontro com ele. Eu estava no local que ele estava passando. Eu ia dizer pior, eu ia dizer que você cruzou com ele. Aí não, tá pior ainda, pô. Não faz isso, pelo amor de Deus. Eu tenho um passado aí que... Tá, vamos lá. Você estava no local onde ele passou. Infelizmente, todo brasileiro, infelizmente, pode se sujeitar de uma hora para outra, encontrar com uma pessoa, ou cruzar com uma pessoa, ou enfim, estar no mesmo local que uma pessoa que ele não admira. Quando eu observei que aquela figura, né, não gosto nem de repetir o nome, porque eu não gosto de repetir o nome, nem falar o nome de quem não presta, de quem eu não admiro. Então, quando eu observei que essa figura estava se deslocando no saguão principal do aeroporto, eu simplesmente olhei em direção à figura e fiz esse gesto com a cabeça. Ó. Um gesto, para quem está ouvindo a gente no rádio, um gesto de desaprovação, puro e simples, balançando a cabeça de um lado para o outro. Isso, um gesto puro e simples. Não falei nada, até porque eu não falo com quem não presta, né? Mais uma vez dizendo. Aí esta figura resolveu mudar a direção do deslocamento dela e vir na minha direção. As câmeras mostram o deslocamento dessa figura e depois, quando vem na minha direção, infelizmente o aeroporto Santos Dumont, privatizado, não tem câmeras que mostrem essa parte secundária do saguão principal. E ali eu estava sentado esperando a chegada da minha esposa, que a gente ia cumprir a agenda lá do Rio de Janeiro. Agenda oficial e também a agenda familiar, porque ela tem famílias, ela foi criada no Rio de Janeiro. Moral da história, ele se dirige para mim e faz a seguinte pergunta: o senhor está se dirigindo à minha pessoa? Aí eu não tenho medo de... né? Eu cheguei e disse para ele assim, fiz um gesto de desaprovação à sua atitude como ministro da Justiça. Aí ele parou, eu acho que ele respirou e bateu 2 vezes no meu peito assim, o senhor se cuide. Eu estava com um blazer, com um bottom de deputado, porque é um hábito nosso, eu tinha saído do trabalho, inclusive, praticamente direto para embarcar. E tinha estado naquele mesmo dia, quinta-feira de manhã, no plenário da Câmara dos Deputados e fiz um pronunciamento exatamente comentando sobre coisas erradas que são do Ministério da Justiça, inclusive o corte de 705 bilhões no orçamento, as decisões que ele tem dado em relação ao apagão, né? Porque o Brasil viveu um apagão de autoridade em 8 de janeiro. Claro, eu sou contra a violência que aconteceu, mas houve um apagão de autoridade. As pessoas que me conhecem sabem que eu tenho um passado como secretário de Segurança e a autoridade da Segurança Pública é obrigada a conjugar o verbo prevenção. É prevenir. E, infelizmente, eles não puderam prevenir o que aconteceu em 8 de janeiro. E outras coisas mais que não é o caso da gente discutir aqui agora. Então, apagão de autoridade, apagão de imagens, né? Ele apagou as imagens inocentemente, entre aspas, né? Então, realmente, uma autoridade que faz isso, eu até comentei esses dias aí com o ex-senador Zé Agripino, ele dizendo que durante o período do impeachment da Dilma, ele era senador, tinha liderança no governo e simplesmente, não tinha liderança da oposição, na verdade, e ele simplesmente, as pessoas passavam por ele assim, gritando, chamando ele de golpista, disso e daquilo outro, e ele simplesmente virava a cara, porque nós, pessoas que temos um cargo público, nós estamos sujeitos a recebermos agrados e desagrados, tá certo? E a maneira que você tem de responder a isso nunca pode ser você afrontando a pessoa, você querendo agredir a pessoa. Então, eu lamento muito. Imediatamente eu entrei com um boletim de ocorrência, mas ficou aquela seguinte dúvida. Eu passei 2 dias refletindo se eu iria ou não tornar isso público. Por quê? Porque poderia refletir numa investigação que eu estou sofrendo no STF, de maneira, para mim, no meu ponto de vista, injusta, porque eu não estimulei nenhum ato violento, nem em 8 de janeiro, nem em nenhum outro dia anterior. Só esclarecendo para o nosso ouvinte, o senhor é um dos investigados na questão do 8 de janeiro pelo STF. Pois é. E então, o seu temor era exatamente que tivesse algum tipo de reflexo nisso. Então, eu lamentei muito isso daí e fiquei pensando, vou falar isso, vou estar na mídia de um jeito que poderá ser ruim para mim nessa apuração, nessa investigação, e poderei também trazer contra a minha pessoa a figura de um
um cidadão, né? Eu tenho que dizer isso, ele foi senador eleito pelo Maranhão. Lamento muito, eleitores do Maranhão. Pensem melhor antes de votar. Pode vir a ser ministro do STF, inclusive, né? Exatamente por isso, porque sendo ministro do STF poderá participar de julgamentos onde eu esteja envolvido e eu não tenho dúvida nenhuma que a parcialidade de pessoas como ele vai ser demonstrada na hora que isso Mas puder. o senhor não tem mostrado muito temor em relação a isso, não. Nas suas declarações. Rapaz, olha, eu disse uma coisa que teve várias interpretações. Eu acho que a gente está na chuva para se molhar. Eu entrei na política para isso. Eu não gosto quando vejo atos políticos de traição. Eu falei uma frase que eu não sei se é minha, mas eu repito muito essa frase. Abre aspas. Na política, a tradição é a traição. Fecha aspas. É apenas uma letra que muda totalmente, Gerlane, o sentido da palavra. É verdade. Né? Porque tradição é uma coisa boa. E